E aí, agora eu vou chamar para conversar comigo minha amiga, minha amiga que topa tudo mesmo, a gente inventa as doideiras e ela topa. Então, ela foi a primeira a participar do React da nutrição, a gente não sabia nem como ia ser, mas para poder reagir a uns memes ali, deu certo. Então, ela topou. Então, ela sempre topa mesmo. É uma amiga que a nutrição me deu, nutricionista, professora, mestre, doutora pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, prazer ter aqui comigo agora aqui no canal, minha amiga Vânia Matoso. E aí, Vaninha, boa noite. Boa noite, tudo bem? E aí, tudo bom? Tudo bem, você está muito chique com essa diagramação, essa tecnologia toda. Não, Amei. e eu tava explicando para eles que é a minha equipe, entendeu? Porque a Vânia tem uma equipe, gente, mas a minha equipe aqui é o Márcio cameraman, o Márcio do audiovisual, o Márcio da técnica, o Márcio editor, é tudo eu mesmo aqui, ó, e tá dando certo. Então, tá Maravilhoso, bom. mas você sabe fazer, eu não sei. Tô ficando especialista nisso. Se der certo, depois vai poder rolar várias lives aqui no YouTube. Mas, Vaninha, prazer ter você aqui com a gente, comemorando um ano de canal, então tinha que vir amigos especiais, viu? Obrigado pela sua presença. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Parabéns por um ano que sejam 10, 20, 30, que a gente tenha programa no GNT, porque a gente é próspero, né? Então, inxalá, que a gente ganhe placa de Hotmart, do YouTube, tudo mais que a gente merece. Isso mesmo. E Vaninha, quando eu convidei a Vânia, eu falei, o que a gente vai conversar, né? E aí uma das ideias foi falar sobre saúde da mulher. A Vânia estuda muito isso, ela tem uma experiência prática muito grande nessa área, e eu acho que é um assunto muito relevante hoje em dia, né? Eu falo, cada vez mais a gente vai vendo mais estudos mostrando essa influência da nutrição na saúde da mulher como um todo, né? Isso. E Vaninha, diga, A pode saúde falar. da mulher, eu sempre falo isso, né, para as minhas pacientes. A gente acha que saúde da mulher é uma coisa assim, não, vou me preocupar quando eu quiser ter um filho, né? Vou me preocupar só na vida adulta, né? Mas hoje em dia a gente sabe que saúde da mulher é vida intraútero, né? Então a gente sempre tem que estar pensando em preservar, né, os nossos óvulos desde que eu tô, porque assim os efeitos são transgeracionais, né? Então o que eu faço hoje impacta várias gerações, meus filhos, meus netos, né? Então, por conta disso, a gente tem que pensar muito nas nossas escolhas, né? E ser dotado desse conhecimento faz com que a gente tenha mais responsabilidade ainda, né? Nós, enquanto nutricionistas, enquanto educadores, enquanto professores, enquanto seres humanos. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, essa autorresponsabilidade, né? Tanto de passar esse conhecimento para frente, porque conhecimento é bom quando compartilhado, e também para a gente melhorar as nossas escolhas enquanto ser humano, para a gente proteger os nossos óvulos, proteger os nossos futuros bebês e para a gente envelhecer maravilhosa, né? Porque a gente está aqui para envelhecer com essa cutis fresh, né? Porque a gente quer envelhecer linda, né? Essa é a ideia. Porque ninguém quer envelhecer a gente quer envelhecer igual a J.Lo, né? A gente não quer envelhecer com cara de uva passa, né? A gente quer envelhecer maravilhosa com o ovário também bonito lá, bonitinho, tranquilo. E eu falo que quando a gente discute isso, é importante, já realmente, igual você falou, não é preocupar só quando vem. A gente vê muito isso, né? Às vezes, algumas pacientes só vão preocupar quando realmente descobre uma doença, tem um diagnóstico, e na verdade, se ela trabalhasse muito mais aspectos preventivos, né, de chegar com saúde em todas essas fases da vida, melhor seria, né? Menos impactos. Mas quando a gente fala, Vaninha, de saúde da mulher acaba sendo um aspecto enorme, né? Daria para a gente fazer aqui horas conversando sobre isso. Pois é, eu falo que temas muito grandes. Mas quando a gente pensa assim, por exemplo, quais são as principais condições clínicas aí que o pessoal te procura? Não só pacientes, não, inclusive nossos alunos também que mandam de dúvidas quando fala de saúde da mulher, né? Nessa temática grande. Quais são os principais aspectos aí que você vê que o pessoal te procura muito? Hoje em dia a gente fala muito sobre ovário policístico, né? Então a gente trata muito ovário policístico, a gente trata muito endometriose,
A gente tem muitas mulheres menopausando precocemente, né? Então, a menopausa precoce, que às vezes está associada a quadros de infertilidade ou subfertilidade, e também mulheres mais velhas, de fato, menopausando, né? Mas que elas querem menopausar bem, né? Então, hoje em dia, a gente tem até um termo engraçado chamado she economy, né? Que a gente sabe que a vida da mulher é um, né? Então, hoje em dia, a gente tem falado muito que essas mulheres acima dos 45 anos, elas têm mostrado uma qualidade de vida melhor, elas querem envelhecer bem, na verdade, né? E por conta disso, elas têm buscado mais a nutrição, o treino, comer bem, dormir melhor. E eu tenho recebido essas mulheres que elas falam, olha, eu tô envelhecendo, mas eu quero envelhecer bem. Eu tô menopausando, mas eu não quero tantos sintomas. Eu não quero fogacho, eu não quero perda de libido, eu não quero flacidez, então eu preciso que você me ajude. Né? Então, o que eu acabo tendo muito aqui no consultório é SOP, né, síndrome do ovário policístico, endometriose, adenomiose, as mulheres menopausando precocemente, trazendo um quadro de infertilidade ou subfertilidade, ou a menopausa, de fato, né, lá nos seus 50, 55 anos. E todas essas áreas, hoje em dia, a gente sabe da importância da nutrição, né? Em todos esses aspectos. Sim, em todos esses aspectos. Porque, assim, o link principal, ele está muito relacionado à inflamação e estresse oxidativo, né? Então, em todos esses... Acho que tudo, né? Então, assim, tudo que a gente estuda, na verdade, tem um link muito grande para a inflamação e estresse oxidativo. Mas quando a gente pensa, né, em ovário policístico, envelhecimento ovariano prematuro, menopausa, fala-se muito, né, do aumento de marcador inflamatório, diminuição de antioxidante, aumento de radical livre. E aí, quando a gente fala da comida, invariavelmente, né, um padrão alimentar mediterrâneo, uma dieta anti-inflamatória, um padrão alimentar plant-based, ele vai acabar atuando nessas vias, né? E aí eu não tenho como pensar em tratar estresse oxidativo, em tratar inflamação sem passar pela dieta, né? Pelo plano alimentar. Então, não adianta eu pensar em dar curcumina, em dar cúrcuma, em dar ômega 3, se eu não estou tratando a base, né? Então, é aquela ideia de suplementação é perfume, né? Ninguém passa perfume se não tomar banho. E tomar banho é fazer dieta, né? Então, a gente não tem como pular etapas. Na verdade, é o que as pessoas querem. Mas não existe atalho, existe trabalho, né? Então, nesse sentido, a gente invariavelmente vai ter que sempre falar do comer bem. Na verdade, hoje em dia a gente fala mais do que isso. A gente fala da medicina do estilo de vida, onde um dos pés é a nutrição. Mas hoje em dia a gente sabe que é mais do que isso. A nutrição, é dormir bem, é o manejo do estresse, é o propósito, é tempo de qualidade com quem eu amo, né? Então, é o exercício físico, que também não tem mais para onde correr, não tem mais nenhum apelo de ser sedentário, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, né, fazer essas escolhas do estilo de vida para que a longo prazo a gente consiga se beneficiar, né, de diminuir um quadro de ovário policístico, tratar um ovário policístico não de forma medicamentosa, para a gente diminuir o impacto da endometriose, para a gente envelhecer de forma melhor, né, para a gente não menopausar precocemente com 37 anos, igual as minhas pacientes, né? Então, a gente vai ter que basear as intervenções na medicina do estilo de vida, porque os artigos são unânimes, né? Não é só a alimentação, é a medicina do estilo de vida tratando inflamação e estresse oxidativo. Sim, e você mencionou aí que algumas dessas condições são associadas até com a questão da fertilidade. Eu acho que fertilidade feminina é uma das coisas também que recebe muita atenção, né? Muito. E aí, o que a gente poderia falar, né? Como que as mulheres podem se tornar mais férteis e mais saudáveis a longo prazo, pensando aí realmente numa tentativa de engravidar? A gente estima, né, segundo os dados do OMS, que a gente tem 80 milhões de mulheres inférteis no mundo, né? Então, assim, such a big thing, né? Um problema quase de saúde pública, né? E tem alguns dados que sugerem que a próxima geração, a geração abaixo da nossa, possa ter 70% deles inférteis, né? Então, daqui a pouco a gente está num platô de desenvolvimento humano, né? Então, quando a gente pensa nisso, novamente a gente vai pensar nisso do estresse oxidativo. E aí, o que a gente pensa de fertilidade? O cuidado, ele começa lá na primeira infância. Ele não começa hoje, né? Então, a gente tem que pensar que essa pessoa essa menina, né? Ela tem que comer bem desde sempre, né? Então, introdução alimentar bem executada, né? Então, a gente comer legume, verdura, fruta, né? Que é a base da intervenção, é a base da dieta. Diminuir o consumo de industrializados. Eu amanhã vou dar uma palestra, né?
E aí eu estava estudando isso industrializado, que eu vou falar sobre o impacto disso na microbiota. Estudando industrializado, a gente vê que países onde o consumo de industrializado é muito robusto, os humanos chegam a consumir 8 quilos de aditivo por ano, cara, é muita coisa, né? Então, diminuir o consumo de ultraprocessados, aumentar o consumo de comida de verdade, isso seria super importante. A manutenção do peso corporal, né? Então, a manutenção do peso corporal com diminuição do percentual de gordura, que a gente fala de uma composição corporal adequada, também é algo assim, muito importante, né? Porque aqui a gente fala dessa questão do estresse oxidativo, da inflamação. A gente entende o tecido adiposo hoje como um órgão endócrino, né? Secretando citocinas inflamatórias o tempo todo e várias outras moléculas que vão alterar a insulina, que altera o perfil lipídico, que altera o metabolismo glicoinsulinêmico, inflama a gente, e isso prejudica muito a saúde reprodutiva da mulher, né? Então, quando a gente fala, né, da manutenção do peso corporal, em nenhum momento aqui a gente está fazendo apologia até o corpo da Juliana Paz, né? Mas aqui a gente fala de manter o seu peso, ser o mais magro possível dentro da sua realidade. Eu, por exemplo, nunca vou ser a Juliana Paz, né? Então, eu peso 60 quilos há 15 anos, né? Há 18, na verdade. Desde que eu tenho 15 anos, eu peso 60 quilos. Meu peso não sai disso. Mas eu tento fazer o possível também para não sair disso. Se eu bobear, eu vou para 65, 66, né? Já que eu tenho uma família que tende a ser obesa, né? Então, assim, o que a gente quer aqui? Que essa pessoa tenha um estilo de vida que tente manter esse peso mais saudável, eutrófico, né? Com um percentual de gordura o mais baixo possível também dentro da realidade dela, para a gente manter essa questão da inflamação, do estresse oxidativo. Então, manutenção do peso corporal, ajuste da dieta, exercício físico em base regular, né? Então, aqui a gente está falando de constância e consistência. Então, esse indivíduo precisa fazer atividade física, pelo menos 150 minutos na semana, mas hoje em dia existem recomendações novas sugerindo até mais do que isso, né? Então, 300 minutos, às vezes, dependendo, né? Se for para um ex-obeso que precisa manter o peso, então, às vezes, a gente precisa de mais do que 150 minutos, mas pelo menos, né, 150 minutos. Sim. A questão do sono, né? Os nossos pacientes não dormem mais, todo mundo muito ansioso, muito preocupado, a vida está muito veloz, né? Então, a gente precisa desacelerar, né? Então, a gente precisa entrar aqui com higiene do sono, uma noite, um sono de qualidade, aqui é quali e quantitativo, é horas dormidas, mas também qualidade desse sono. Então, higiene do sono, condutas integrativas entram aqui para manejo do estresse, porque a gente precisa desestressar, a gente está estressado demais. E aí eu vejo um monte de paciente que não tem avanço, né, nas suas intervenções, porque estão super, hiper, mega estressados, né? Então, a gente vai ter que, de fato, pensar na base da intervenção, né? Então, o manejo do estresse, o sono de qualidade, a manutenção do peso corporal, a dieta e o exercício físico em base regular, né? É isso que, quando a gente pensa em fertilidade, é isso que a gente precisa pensar desde quando a gente é criança, né? Então, a saúde reprodutiva é a longo prazo, porque a gente nasce com os nossos ócitos, né? Então, eu tenho que protegê-los desde sempre. Eles estão expostos a todas as intempéries que eu estou exposta. Meus ócitos têm a minha idade, têm 33 anos. Quanto mais eu espero, mais velho eles são, né? Então, um grande fator de risco, além disso, tudo que eu falei, é a idade materna, né? Então, hoje em dia, as mulheres têm filho cada vez mais tarde, né, e ter filho mais tarde significa que esse ócito também é mais velho. E só mais um ponto que eu esqueci, a exposição a xenobiótico, né? Então, a gente pensar em consumir orgânicos, em a gente usar rotulagens clean labels, né? Diminuir a exposição a excessos de maquiagem. Tem umas maquiagens hoje mais limpas, né? Simply Organic, Biossance, que são melhores do que a gente usar aquelas super trash, com chumbo, né, toda do avesso, né, então a gente tentar se proteger, sabendo que ótimo não é inimigo do bom, né, também não pode assim, já que eu não consigo comer folha orgânica, eu não vou comer folha, né, também não é para isso, né, então a gente faz o que a gente pode, quando a gente puder fazer melhor, a gente faz melhor ainda, né. Sim, eu ia até te perguntar quais seriam os principais erros que as mulheres cometem, mas acho que você já até mencionou muitos deles, né, a questão de realmente de sono, exposição a xenobiótico, mas tem mais algum erro aí que você percebe que você vê que identifica como um erro mesmo comum nessa tentativa de engravidar?
Esses são os principais, né? E essa história de fazer dieta da própria cabeça, consumindo aquela velha história de peito de peru, gelatina, né? De biscoito, água e sal, né? Hoje em dia eu vejo que isso chega menos no meu consultório, mas eu não sei se é um viés de observação também, se o meu público já vem meio doutrinado, que essa galera do intestino tem medo de comer, né? E como eu estudo muito intestino e estudo também, essas pessoas chegam até mim, eles já não chegam comendo gelatina, mas de vez em quando aparece aqui alguém comendo gelatina, eu falo, ué, gente, alguém come gelatina? Né? Então, a gente ainda, eu às vezes me assusto quando eu vejo isso, porque eu via muito isso na faculdade, mas eu não vejo mais hoje na prática, né? Mas essa questão dos falsos saudáveis é importante, tá? Que a gente continue educando a população nesse sentido, tá? Porque existe muito mito, existe muita coisa de Instagram, né? Então, assim, os Insta Famous falando algumas coisas meio nada a ver, né? Então, isso é importante. E basicamente isso, é estresse, a gente precisa modular estresse, porque tem gente que faz a dieta assim, certinho, mas é estressada a beça, né? Então, assim, não adianta nada, eu vou precisar fazer o resto, porque senão é chover no molhado, assim, eu meio que fico dando volta, né? O cachorro correndo atrás do próprio rabo, né? Então, eu preciso pensar num todo, né? Mais do que nutrição. E você falou aí que estuda intestino, vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar a Vaninha aqui. Qual que é a relação da Porque a gente sabe que tudo começa pelo intestino, né? Não adianta. Tudo em nutrição a gente vai ter que ter esse olhar para o intestino. Mas a relação realmente dessa microbiota com a saúde da mulher em geral, ou com condições específicas, né? Como endometriose, síndrome do ovário policístico. Essas mulheres que têm endometriose, síndrome do ovário policístico, a gente sabe que a microbiota delas é bem corrompida. Então, a gente tem predomínio de bactéria gram-negativa, né? E quando a gente trata essas pacientes com probiótico, com dieta e etc., a gente vê, inclusive, melhora em parâmetros, né, bioquímicos. Então, a gente vê melhora em testosterona, SDHEA, diminuição de glicose, diminuição de insulina de jejum, né? Então, tratar esse ambiente intestinal é crucial para esses desfechos bioquímicos, é importante para perda de peso e mais do que para perda de peso, para manutenção do peso corporal, porque perder peso todo mundo perde, o negócio é se manter magro, né? Então, isso é um ponto. Além disso, a gente vê melhora de parâmetros inflamatórios, diminuição de interleucina 6 e alguns outros marcadores de inflamação, como malonodialdeído, né, de peroxidação lipídica. Então, parâmetros inflamatórios também estão relacionados. E a gente tem um outro ponto, que é um grupo de bactérias específicas que estão relacionadas ao metabolismo do estradiol, né? Então, quando eu tenho esse ambiente intestinal corrompido, é como se eu reciclasse um estradiol velho e eu continuasse utilizando o estradiol velho, que era para ele ser jogado fora, mas eu reciclo ele e eu jogo ele novamente na circulação. E pensando em endometriose e SOP, ambas são doenças com predomínio estrogênico, então é como se eu retroalimentasse um problema previamente existente. Então, quando eu trato esse intestino e eu falo para essa bactéria, não é para você utilizar esse estradiol velho, é para você jogar fora, né? É como se eu diminuísse, é como se eu não jogasse mais lenha na fogueira. Então, eu modulo os parâmetros inflamatórios, eu modulo alguns outros parâmetros bioquímicos relacionados a esses marcadores androgênicos, né, que usualmente estão aumentados nessas mulheres, e eu melhoro também essa questão do estradiol, né. Além disso, essas mulheres, elas tendem a ter também mais infecção de repetição, cândida de repetição, infecção urinária de repetição. Existe um link de intestino para vagina, que existe ali o que a gente fala de leaky vagina, onde existe mesmo uma conexão do leaky gut com a leaky vagina, mas existe também um sistema imunológico corrompido, né? Muita inflamação, né? Perda de tolerância. Então, existe ali uma bagunça imunológica que também favorece quadros de repetição. Quando eu trato o intestino, essa vagina, ela se torna mais forte, por assim dizer, né? E quando eu consigo melhorar a glicose e insulina nessas mulheres, as infecções se tornam menos frequentes, porque é como se eu diminuísse substrato, tanto para bactérias quanto para a cândida, né, que adora, por exemplo, açúcar, né? Então, existe um link bem importante de eu tratar intestino para eu tratar vagina, que é o que eu sempre falo para minha paciente, o tudo é uma coisa só. Não é porque eu estou tratando o teu intestino como que eu estou tratando a vagina. Eu estou tratando tudo junto, porque a vagina e o intestino estão dentro de você. Você é uma pessoa, né? Então, eu estou tratando tudo junto, tá?
E tratar intestino não é só probiótico, né? Porque as pessoas acham que é só dar Não, probiótico e a gente sabe que talvez seja muito mais. muito mais, né? Não seja só pontualmente um suplemento isolado, né, Vaninha? Com certeza, assim, o probiótico especialmente é a cereja do bolo, né? A gente não faz bolo de cereja. Então, a gente com certeza pensa, tem uma publicação da The Lancet que é maravilhosa, que ela fala que o melhor probiótico é a dieta, né? E eu achei isso incrível, porque realmente o que eu observo, né, é que as pessoas falam assim, não, eu não quero fazer dieta não, mas vou tomar um probiótico, ou seja, eu delego a minha responsabilidade para o lactobacilos, não vai dar certo Uhum. nunca, né? Então, quando que a gente coloca o probiótico? Quando eu já arrumei a casa, quando eu já fiz a faxina, né? Então, quando eu já fiz a dieta bonitinho, já ajustei a água, esse paciente está fazendo exercício físico, eventualmente eu já botei um composto fenólico, um fitoterápico, né? Um prebiótico, e posteriormente eu coloquei um probiótico, né? Então, eu geralmente coloco o probiótico como cereja do bolo, né? Em alguns momentos, existe uma ordem, né? Ah, não, é a primeira, a segunda, a terceira coisa? Não, eu posso colocar quando eu quiser, né? Mas na minha prática, usualmente não é a minha primeira intervenção, porque enquanto essa dieta não tá linda, bonitinha, toda desenhada do jeito que eu quero, não adianta eu botar probiótico, porque não vai trazer o resultado que eu tô esperando e vai deixar meu paciente meio frustrado, né? Então, a gente vai arrumando a casa para depois a gente colocar o probiótico, né? Então, essa é a ideia. É um produto bom? Pode ser usado? Com certeza. Mas quem trata intestino é a dieta. Por isso que quem trata intestino é a nutrição, não é a medicina, né? Não estou querendo puxar sardinha para o nosso lado, né? Mas isso está descrito na literatura, no PubMed, né? Tá lá para todo mundo ler. Então é só a gente ver o que está lá escrito, né? Então a gente precisa da dieta, invariavelmente, né? Isso mesmo. E é muito legal essa área, né? Porque você precisa realmente aprofundar aí os estudos para realmente ver o quanto a gente consegue de intervenções. E eu falo que é uma das áreas, quando fala especificamente voltando ali na fertilidade, eu acho que é uma das áreas mais bonitas dentro da nutrição, né? Eu, particularmente, sou muito fã, porque eu falo assim: você está ajudando na formação de uma vida. E olha a responsabilidade do nutricionista nesse aspecto, né? Então, você também, as suas condutas vão impactar, não é só os hábitos da mãe, do pai, né? O nutricionista também no que você propor. Então, por isso que é uma área que realmente eu acho fantástico, acho muito legal. Vaninha, queria ficar com você aqui mais 2 horas, né? Porque tem muito assunto para falar, mas infelizmente a gente não consegue ficar um tempo muito grande, mas queria muito agradecer. A Vânia sempre tem cursos, né? Inclusive nessa área de intestino, de saúde da mulher. Como que o pessoal fica sabendo, Vânia? Como que o pessoal se informa? A gente tem a lista de espera para o Clínica do Intestino que vai abrir agora, né? Então, a próxima turma, que é a nossa sexta turma, quarta turma online, mas a nossa sexta turma vai abrir agora as inscrições, né? Então, a gente vai começar uma maratona de várias lives diferentes. A gente até fez uma ontem, eu e Silvia, mas no perfil Clínica do Intestino Cursos, ou no meu perfil mesmo, Vânia Matoso Nutri, tem o link onde você pode se inscrever na lista de espera para receber com prioridade, né, essa inscrição, né, essa oportunidade de inscrição, né? Então, só ficar ligado no meu perfil ou no Clínica do Intestino Cursos, que a gente vai divulgar tudo direitinho para vocês, né? E aí esse curso é super bacana, é um curso bem prático, onde a gente coloca casos clínicos e a resolução dos casos clínicos, né? Que acaba sendo mais a dúvida de vocês, né? Eu entendo que eu tenho uma disbiose, eu só não sei o que fazer com essa informação, né? Então, como é que eu trato isso no dia a dia? Como é que eu coloco isso em prática, né? Então, essa é a ideia. Isso mesmo. E por falar em live, semana que vem, tem live minha com a Vaninha, né? Lá no Instagram da Segunda-feira, Vaninha. isso aí. Segunda-feira, dia 5, nós vamos falar sobre. Intestino, imunidade, né? E como é que a gente melhora? Intestino, imunidade e suplementação, né? Então, como é que a gente faz aí um combo para intestino, imunidade e suplemento? Qual suplemento que usa, qual que não usa, que é a grande curiosidade de todo mundo, né? A suplementação. Tem até uma pergunta aqui de permeabilidade e probiótico, se eu posso considerar o uso de probiótico para permeabilidade. Sim, eu posso considerar o uso, com certeza. Porque ele até ajuda, né, na fortalecer as tight junctions, não As é? Ele tais acaba tendo juntos. respeito, começa a ter uma ação assim. Exatamente. Diminui estresse oxidativo, diminui injúria da mucosa, né? Então, por conta disso, também dá uma boa ajuda e eu posso pensar nesse sentido com certeza. Então, pode ser usado.
Vaninha, então queria muito, muito agradecer a sua participação aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou. Pessoal, segue a gente aí nas redes sociais. O Instagram da Vânia está aí logo abaixo. É um prazer ter você aqui com a gente. E depois nós vamos gravar outros para o canal, hein? Com certeza. Pode me chamar. Obrigada, então, obrigado, gente. Viu, Vaninha? Um beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau, tchau.